A paz do Senhor a todos, aqui é o pastor Célio Gomes. Eu trago aqui mais um vídeo em nome de Jesus para o nosso esclarecimento, né? Sei que não são todos, mas muito têm dúvidas, né? Glória a Jesus. Vou falar sobre os 4 evangelhos, ou seja, a biografia de Jesus Cristo, né? E entendemos assim por biografia, né? Seria a vida, grafia seria escrita, né? Vida escrita de Jesus, tá certo? Mas aí vem umas perguntas primeiro, né? Pra gente aqui trabalhar elas. O que é evangelho? A palavra evangelho é boas notícias. O evangelho é as boas notícias de Deus trazida por Jesus Cristo. Mas essa palavra, ela já era usada mesmo na antiguidade, né? Nos períodos históricos, enfim, né? Quando acontecia um evento, né? Quando iria acontecer um evento importante, aí tinha os mensageiros que ia levar as boas notícias, né? Então, aí no evangelho, no tempo de Jesus, para o período cristão, evangelho é boa notícia. Quando você vai até uma pessoa e fala assim, olha, fala sobre Jesus, leva a mensagem de Cristo, né? Você está levando boas notícias a pessoas, né? E devemos levar essa boas notícias às pessoas, às vidas do Senhor. Amém? Então, evangelho, a priori, é isso, né? Glória a Deus, louvado seja Deus. E assim, por que será que os evangelhos são 4 e não ou 1, 2 ou 3? Bom, são 4 por um motivo simples, né? Que cada evangelista escreve para uma determinada tipo de pessoas, né? Glória a Jesus. Se analisar, né? Mateus, quem é Mateus, né? Mateus, só para você entender, Mateus é aquele cobrador de imposto que Jesus ele trabalhava ali para Roma, não é? Para Roma, ele estava incumbido ali de cobrar os impostos, e ele certamente, né, defraudava a sua própria nação, e por isso que os cobradores de impostos eram odiados. Mas quando Jesus chama ele, né, ele é um judeu legítimo, né? Quando Jesus chama ele se converte, então ele tem uma preocupação com a sua nação. Você vê muito bem que na genealogia, quando ele vai fazer ali a árvore genealógica, vem falar dos seus antepassados, ele começa lá do Velho Testamento e vem provando, né, que Jesus Cristo é o rei, né, o rei dos judeus, que Jesus Cristo é o Senhor, é o Messias anunciado, glória a Jesus. Enfim, né? Louvado seja Deus. Mateus, né? Então Mateus, ele escreve basicamente aos judeus, glória a Deus, em nome de Jesus, aleluias. Nós vemos que Marcos, né? Marcos, ele escreve para Roma, né? Para os romanos, glória a Jesus, louvado seja Deus, oh glória a Deus, né? Povo que alcançado pelo apóstolo Paulo, né? Você conhece muito bem a história. Marcos e Paulo, eles não conseguiram andar juntos, né? Glória a Jesus. Parece que o apóstolo Paulo, né? Eles tiveram umas questões lá, né? Mas certo voltando aqui para Marcos, né? Marcos, glória a Deus, ele foi o primeiro, nas escritas do Evangelho, Marcos foi o primeiro a escrever, né? Os outros, né, vieram depois de Marcos, glória a Jesus. Os historiadores, todos os historiadores, ou a maior parte deles, né, os teólogos, eles entendem isso, que é Marcos, né, louvado seja Deus, em nome de Jesus. Então é importante, né, glória a Deus, sabermos disso também, afinal pregamos a palavra do Senhor, né, glória a Jesus. O Lucas, né, ou doutor Lucas,
glória a Deus. Todos concordam que Lucas, né, ele foi escravo, né? Lucas foi escravo e Lucas não foi discípulo de Jesus, deixar bem anotado aqui, né? Que como que você descobre também, né? Você descobre quando você começa a ler a palavra de Deus, que ele escreve para Teófilo, né? E Lucas, ele vai dizer assim: ó excelentíssimo Teófilo, né? Fiz o primeiro tratado. Então, que primeiro tratado seria esse? O primeiro tratado que Lucas se refere a Teófilo é justamente a sua obra, né? Do livro de Lucas, porque quando você vai ler, você vai entender lá que ele fala assim: eu procurei ser minuciosamente, né? Tudo que ele tinha ouvido falar, o Lucas foi espécie de um repórter investigativo. Procurou, provavelmente, não tem base bíblica para isso, mas pela fala dele, provavelmente ele procurou a mãe de Jesus, né? Ele conversou com os discípulos de Jesus, tá certo? Então, assim, aí ele fala assim: e o segundo tratado que ele procurou essas pessoas e escreveu, né, a respeito de Jesus. Tudo que Jesus começou a fazer e a realizar, né? O segundo tratado é o Ato dos Apóstolos, amém? Porque no Ato dos Apóstolos, Lucas, Ato dos Apóstolos, Lucas, essa obra é dele também, né? A obra literária ali você pega o primeiro capítulo de Lucas e você vai achando, vai falando dos discípulos, vai falando de Pedro, da igreja de Jerusalém e vai embora, né? Mas só que depois do capítulo 8, depois do 9, né, que é a conversão de Saulo ali, né, para Paulo, no caminho de Damasco, acontece algo assim que a gente meio que fica assim, perguntando por quê, né? Lucas, a história de Pedro, de Paulo, de Pedro, João, da igreja, né, de Jerusalém, porque os irmãos entendem, né, que o apóstolo Paulo, ele foi chamado para ser doutor dos gentios. O apóstolo Paulo é nosso apóstolo, né? E o apóstolo Paulo tem informação, né? Paulo falava 4 línguas, estava apto a fazer o que fazia em nome de Jesus, tinha autoridade para isso, tinha vida, tinha altar com Deus, glória a Deus. E assim e tinha uma formação acadêmica, né? Paulo era formado. E fato que também Lucas era formado. Lucas era médico, ele fez, né? No seu tempo, ele fez medicina. Glória a Jesus. E os dois afinaram, os dois concordaram nisso. Então o fato é que os dois começaram a andar junto e Lucas começa a escrever agora as cartas, a história de Paulo, né? Glória a Jesus. Nós vemos isso em Atos dos Apóstolos, glória a Jesus, em nome de Jesus. Ele começa a andar com Paulo e vai terminando Atos ali, ó. Não confunda, não estou me referindo às cartas de Paulo, né? Que começa lá em Romanos e vai, né? Mas tipo assim, estou falando do livro de Atos dos Apóstolos, tá certo? E por isso que você não vê mais, tá bom? No caso aqui agora para nós vamos, João escreve aos cristãos, né? Porque João tinha em mente as necessidades dos cristãos de todas as nações e assim apresenta as verdades mais profundas do Evangelho, entre os quais menciona a doutrina da verdade de Cristo, a pessoa e a obra do Espírito Santo, mostra a divindade de Cristo. Glória a Deus, olha aí, João, ele se preocupou em apresentar Jesus, né? Glória a Deus, um Jesus revelado, né? Não um Jesus homem. Por que eu digo Jesus homem, né? Glória a Jesus. Porque Jesus, ele foi 100% homem e 100% Deus, né? Glória a Deus, louvado seja Deus, né? E João traz assim ele começa a falar aqui: no princípio era o verbo
O verbo era Deus, né? Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Que no princípio era o verbo e o verbo era Deus. Apresenta para nós assim, desta forma. Então, assim, você aprendeu aí rapidamente em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia, cada um dos evangelistas, né? Em nome de Jesus, glória a Deus, aleluias, em nome de Jesus. Então, essa foi a palavra aí, o ensinamento de hoje, em nome de Jesus. Você se inscreva no canal, por favor, ajude este canal a crescer. Vai ser um canal novo, né? É um outro canal, não é aquele, glória a Jesus, outro lá, mas um canal lá para você, deixa o seu like lá, tá certo? E boa leitura aí, em nome de Jesus, e assiste o vídeo até o fim, que é muito bom, tá bom? Que Deus abençoe sua vida.